Olá, tudo bom? Eu sou o professor Paulo Jorge e mais uma vez aqui com você. E de modo bem especial com você, aluno do sexto ano. Sim, para cada ano nós temos uma aula do ensino religioso, mas agora eu me volto especialmente para você. Aluna do sexto ano, que já aprendeu muitas coisas ao longo deste ano, é verdade. E ultimamente neste novo formato, nessa perspectiva, nesse jeito de aula remota. Mas o bom é que temos sempre aprendido. O bom é saber que eu estou aqui desse lado e você também daí. E juntos temos procurado dar passos que nos façam, que nos possibilitem aprender um pouco mais sobre o fenômeno das religiões, o fenômeno daquilo que faz parte da vida dos seres humanos, o dado da religiosidade. Certamente você já deve ter observado que as pessoas, todas elas, têm alguma coisa de religioso ou de religiosidade em sua vida, em sua existência. Até uma pessoa que se diga que não gosta muito dessas coisas, mas vez ou outra está inserida em realidades que são permeadas por essa questão do religioso, da expressão religiosa. Pois bem, mais uma vez eu sou o professor Paulo Jorge e com você, aluno do sexto ano, vamos para esta aula que trata dos ensinamentos da tradição escrita. Talvez você diga novamente, sim, esta é a quarta aula com esta mesma temática e a aula meio que conclusiva deste bloco que nós preparamos para conversar e para ensinar a você. Tá bom então? Vamos seguir? Vamos lá. Para a gente relembrar, aquecer um pouquinho esta aula de hoje, nós temos aqui algumas imagens que retratam alguns livros considerados sagrados por algumas, digamos que, das principais religiões presentes no mundo. Não significa dizer que só tem esses livros sagrados que nós estamos apresentando aqui. Não, existem diversos outros, mas alguns nós apresentamos na aula passada e eu estou apresentando aqui novamente só para aquecer essa nossa conversa, para que a gente possa relembrar o que nós vimos, né? Pois bem, você recorda essa imagem, este livro aqui? Que livro sagrado é esse? Para qual grupo de religiosos? Pois bem, acertou você que disse que é a Bíblia. É verdade. O livro bíblico, aquele conjunto de livros, por isso se chama Bíblia, inclusive, que é o livro sagrado para os cristãos, para aqueles que acreditam no Cristo. Seguindo aqui a sequência e passando rapidinho, porque você já viu, não é verdade? Só estamos revisitando, recordando. Os Vedas, que é aquele livro sagrado para o hinduísmo. Seguindo aqui, nós temos, até pelo formato, nos dá uma indicação do que nós temos tratado, né? As três cestas, que são como que livros sagrados, orientações para os budistas, para aqueles que têm, na perspectiva da contemplação, no domínio de si, essa capacidade de ligar-se ao transcendente. Repara que cada livro atende um público religioso, uma expressão religiosa diferente. E aí temos dois outros, né, que nós vimos na nossa última aula. Nós temos, portanto, o Alcorão, muito caro para o islamismo, portanto, os seguidores do islamismo seguem o Alcorão. E para encerrar, nós temos aqui a Torá, o livro sagrado, o livro muito valioso, preciso e importante para todos aqueles que são, portanto, judeus, ou seja, para o judaísmo. Bom, depois dessa revisitada nisso que nós vimos, na verdade, na outra aula, e só demos uma rápida olhada aqui, nós vamos continuar com o apoio desse texto aqui, que nos ajuda a entender ainda a importância desses livros sagrados, que se porventura você diz, não é sagrado para mim, mas não significa dizer que você tem o direito de faltar com respeito para com estes livros que para os outros são sagrados. Acompanha a leitura aí conosco. As atitudes perante os textos sagrados diferem, ou seja, são diferentes.
Enquanto algumas religiões difundem livremente as suas escrituras, outras consideram-nos um segredo que só pode ser revelado aos fiéis e iniciados. Olha que interessante. Vamos tentar entender isso com um exemplo bem concreto, certo? Existe um livro sagrado que já foi apresentado agora há pouco, desde a última aula anterior a essa, que a gente conhece bem, que até parece que só existe ele na Terra, mas não só existe ele, né? Existem diversos outros. Mas estou me referindo à Bíblia. A Bíblia é fácil de ser encontrada, é fácil de ser comprada. Se você não tem uma Bíblia, por exemplo, e diz, eu quero ter uma Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, basta você ir numa livraria, vai lá, leva o seu dinheiro naturalmente e faz a compra da Bíblia e leva a sua Bíblia para casa. Ou seja, a Bíblia, de uns anos, centenas de anos para cá, tornou-se popular, de modo que qualquer pessoa pode ter acesso a ela. Até mesmo uma pessoa que não seja cristã. Uma pessoa que, vendo e conhecendo a imagem do Cristo presente na Bíblia, o admire, mas não o reconheça como Deus. Ou seja, o livro dos cristãos é acessível para qualquer pessoa. É por isso que aqui nós estamos falando da difusão, ou seja, há livros como a Bíblia, por exemplo, que qualquer pessoa pode ter acesso, pode conhecer. No entanto, há outros livros sagrados, religiosos, que não estão assim tão disponíveis quanto a Bíblia. Tem livros que só podem ter acesso a eles quem fizer parte daquela expressão religiosa, daquela religião e, portanto, se for um fiel ou um iniciado. Aí você pode perguntar, professor, sim, o que quer dizer iniciado? Bom, iniciado é aquela pessoa que fez o seu processo de início, de entrada numa determinada religião. No cristianismo, por exemplo, é iniciado no cristianismo quem passa pelo rito do batismo. Entendeu? Pois bem, só para deixar bem claro aqui, que há livros que qualquer um pode ter acesso, no entanto, há outros livros que não, que por mais que nós queiramos, nós só teremos acesso um dia se de fato nós participarmos daquela religião ou daquela expressão religiosa. Vamos continuar? Olha aqui. Algumas religiões assumem que as Escrituras são a palavra de Deus e, como tal, são infalíveis e inalteráveis, procurando impedir qualquer alteração e estabelecendo um cânone dos textos que são efetivamente considerados sagrados. Parece-nos que tem umas palavrinhas novas aqui, não é? Mas vamos pensar com calma em tudo isso que eu acabei de apresentar e que vocês acompanharam, portanto, aí na leitura. Pois bem, como o livro sagrado é considerado palavra de Deus, há religiões, quase todas elas, que não permitem que nenhuma pessoa seja capaz de alterar, seja capaz de mudar o que ali está escrito. Ou seja, o livro foi revelado por Deus, o livro está na mão daqueles que querem segui-lo, que querem conhecer aquela doutrina, aquela determinada religião, etc. e tal, mas isso não dá o direito de ninguém querer mexer, alterar. Não, eu quero fazer diferente, eu gostaria de acrescentar uma coisa a mais aqui. Não, não se pode. Vou voltar a dar o exemplo daquele livro que é conhecido pela maioria, a Bíblia, por exemplo, né? Por mais que existam várias cores de Bíblia, capa amarela, capa vermelha, capa rosa, a capa azul, Bíblia que tem um zip, a outra que não tem, a grande e a pequena, podem ser diferentes como forem, mas o conteúdo é apenas um só. E ninguém pode mudar. Um pastor não pode dizer, eu quero mudar isso aqui, não pode. Ou o bispo vai dizer, o papa, eu quero mudar isso aqui para... Não. A palavra é inalterável. Tá bom então? E alguém pode perguntar, sim, professor, mas como é que de repente uma religião diz que esse determinado texto é um texto sagrado? Aí é que está essa palavra que nos ajuda a pensar. O cânone, uma palavra estranha, né?
Mas para a gente entender um pouquinho melhor, é como se fosse um critério estabelecido por uma religião para determinar se determinado livro é sagrado ou não, é de inspiração divina ou não, tá certo? Mas basta inicialmente nós sabemos que esses livros tidos como sagrados não podem ser mexidos, não podem ser alterados. E por isso, se você perguntar, faça uma experiência, procure alguém de muita idade, quem sabe com os cabelinhos brancos já, que você conhece. Pergunte qual o livro sagrado que ele ou ela conhece. Ele vai dizer. E se você pegar um livro sagrado que ele disse conhecer, se você for comparar com esse mesmo livro comprado recentemente ou que você teve acesso, você vai ver que trata-se do mesmo conteúdo. Porque, como nós estávamos falando, até então, não se muda. E já caminhando para os finalmente, acompanhe essa tela aqui conosco. Muitas vezes, esses livros são traduzidos para línguas modernas. Reconhece habitualmente a superioridade da língua sagrada original, como mais próxima da inspiração divina. Esse texto foi de uma pesquisa que eu realizei na internet, como você também pode realizar, tá bom? E o que foi que nós apresentamos com esse último slide aqui? Dizendo que, na verdade, existe a tradução dos textos para a nossa língua. Por exemplo, ainda falando daquele livro que é bem conhecido, chamado a Bíblia. Nós podemos encontrar a Bíblia na nossa língua, na língua portuguesa, que a gente entende bem, não é verdade? Mas existe ela escrita e traduzida na língua inglesa, na língua espanhola, e nos ajudam, sim, a entender o que está ali escrito, que foi revelado por Deus, como os cristãos assim acreditam. Mas, para se chegar à tradução, ou à ideia mais próxima do que Deus quis revelar, é importante chegar aqui à língua original. Por exemplo, você sabia que o Novo Testamento ele foi escrito em grego? Pois é. O primeiro testamento na Bíblia é escrito já noutra língua, em hebraico. Daí foram traduzidos para a língua portuguesa, que a gente tem acesso e entende. Mas quem se propõe a estudar de fato a Bíblia vai aprender também outros idiomas, para se aproximar com mais verdade, digamos assim, ou com mais propriedade do que foi escrito na língua original há anos, centenas, milhares de anos atrás. Ok? Bom, é isso. Eu convido você, não pare a aula por aqui não. Faz sua pesquisa na internet, procura saber mais, e você vai ver o quanto de coisa boa e interessante tem para se descobrir quanto aos livros sagrados que orientam a vida das pessoas, que fazem com que as religiões caminhem por um determinado e específico caminho. Um abraço, tchau, até o próximo encontro.